Erich Hartmann foi um piloto de caça alemão durante a Segunda Guerra Mundial, destacando-se entre todos os pilotos que lutaram ao longo da guerra. É também considerado o melhor piloto de caça da história. Foi um verdadeiro pesadelo para os soviéticos, que o apelidaram de Diabo Negro. Lutou durante toda a guerra na frente oriental, conseguindo 352 abates de aeronaves inimigas em 1.404 missões de combate. Ao longo de sua carreira, Hartmann nunca foi abatido por fogo inimigo, embora tenha sido forçado a fazer pousos forçados em 14 vezes devido a falhas mecânicas ou danos causados por partes de aeronaves que ele havia acabado de derrubar. Ele nasceu em Weissach, Wittenberg, Alemanha, em 19 de abril de 1922. Erich Hartmann passou os primeiros anos de sua vida em Changsha, na China, onde seu pai, Alfred Hartmann, que era um médico respeitado que havia servido como oficial médico na Primeira Guerra Mundial, havia emigrado para escapar da depressão econômica que atingiu a Alemanha no pós-guerra. Ele viveu lá até que a família voltou para a Alemanha, em 1928, por conta da Guerra Civil Chinesa. Sua própria mãe foi uma das primeiras pilotos femininas da história, que o ensinou a voar quando criança. Quando Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933, as aulas de voo estavam na moda, e Hartmann ingressou em uma dessas escolas aos 15 anos. Em 1936, aprendeu a pilotar planadores, e em 1940, aos 18 anos, alistou-se na Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Pequeno em tamanho, Erich parecia mais jovem do que sua idade, ganhando o apelido de Bub Hartmann. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, Erich Hartmann tinha apenas 17 anos. No ano seguinte, ele recebeu um treinamento extensivo como piloto de caça da Luftwaffe, começando em 15 de outubro de 1940, quando se juntou ao 10º Regimento de Treinamento Militar da Luftwaffe em Neukölln, perto de Königsberg, na Prússia Oriental. Após a conclusão de seu treinamento avançado, Hartmann foi designado em outubro de 42 para o JG-52, que se tornou a unidade de combate aérea mais bem-sucedida da história. Nesta unidade, Hartmann teve o benefício de voar com muitos dos maiores ases da guerra. Ele fez sua primeira missão de combate em 14 de outubro. A missão foi um desastre. Ignorando as ordens de seu chefe, Hartmann atacou uma formação soviética, e quando seus tiros erraram, ele se viu cercado por inimigos, tendo que escapar escondendo-se nas nuvens. Eventualmente, seu avião ficou sem gasolina, e ele foi obrigado a fazer um pouso forçado. Sua primeira vitória aérea foi alcançada em 5 de novembro de 1942, ao derrubar um Sturmovik soviético. Durante o resto de 1942, ele só conseguiu registrar mais uma vitória. Então Hartmann foi designado para a 7ª Companhia do JG-52, para servir de escolta para Walter Krupinski, que se tornou seu mentor e amigo. Krupinski, que lhe deu o apelido de Bub, também o ensinou a ser paciente e esperar até que estivesse a uma curta distância do inimigo antes de abrir fogo. Embora a Batalha de Kursk, em 1943, tenha sido uma derrota esmagadora para a Alemanha, sua participação nela foi um capítulo importante em sua carreira. Em 45 dias, realizou 112 missões e aumentou seu recorde oficial de 17 para 88 vitórias. Os melhores dias para o jovem as foram 7 de julho e 7 de agosto, quando em 4 missões por dia, ele derrubou 7 aviões soviéticos por dia. Durante o mês de outubro, Hartmann alcançou mais 33 vitórias, totalizando 148 vitórias, pelas quais foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro pelo próprio Hitler. Em rápida sucessão, Hartmann receberia a próxima condecoração das Espadas para a Cruz de Cavaleiro em 4 de julho de 1944, por ter alcançado 239 abates. Em 17 de agosto de 1944, ele alcançou sua 207ª quarta vitória, tornando-se o as de maior sucesso da guerra, superando o número que Gerhard Barkhorn havia carregado até aquele momento. Erich Hartmann ultrapassou a marca de 300 vitórias em 24 de agosto de 1944, ao derrubar 11 aeronaves em 2 missões, elevando seu total para 301 vitórias. Por ordem de Hermann Göring, Hartmann foi proibido de voar, pois Göring temia as repercussões no moral soviético e alemão se Hartmann fosse abatido em combate. Mais tarde, essa proibição foi cancelada graças aos esforços do próprio Hartmann. Por ultrapassar 300 vitórias, Hartmann foi premiado com os diamantes para a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, novamente pelo próprio Führer na Toca do Lobo. Apenas 27 soldados receberam os diamantes durante toda a guerra. Hartmann foi chamado a Berlim pelo general Adolf Galland, que havia dado a ordem para que Hartmann fosse transferido para o Esquadrão Expert, que estava sendo formado para pilotar o avião a jato Messerschmitt Me-262. Hartmann pediu a Galland que não o transferisse, pois ele queria ficar com sua unidade. Galland, que sempre apreciou o apoio mútuo entre os pilotos e a lealdade às unidades,
cancelou a ordem de transferência e a proibição de voo, dando-lhe um descanso em Bad Wies. De volta ao JG-52, agora sob o comando de Hermann Graf, outro dos pouquíssimos portadores da Cruz de Cavaleiro com diamantes, Erich Hartmann marcaria novos abates apesar da retirada incessante das forças alemãs. Na última semana da guerra, Hartmann foi promovido a major e marcou seu último abate em 8 de maio de 1945, precisamente o último dia de guerra na Europa, derrubando um avião soviético Yak-7, sua vitória de número 352. Hartmann, seguindo a sugestão de Graf, ignoraria as ordens de voar para a frente ocidental, para evitar a captura pelos russos. Com Graf, tentaria outra manobra na mesma direção, fugir para o oeste, mas em um comboio que levaria toda a equipe de terra e suas famílias. A tentativa foi bem sucedida e o comboio se rendeu aos guardas avançados blindados do Exército dos Estados Unidos. Em 24 de maio de 1945, o Exército dos Estados Unidos entregou Hartmann aos soviéticos, seguindo os acordos da Conferência de Yalta, que especificavam que os soldados alemães que lutavam contra os soviéticos deveriam se render a eles. Os soviéticos tentaram convencer Hartmann a colaborar e espionar outros oficiais que estavam presos com ele. Ao recusar, ele foi maltratado e colocado em confinamento solitário. Ele foi repetidamente questionado sobre o seu conhecimento do Messerschmitt Me-262, chegando a ameaçarem a vida de sua esposa. Houve também tentativas sutis de convertê-lo ao comunismo e ofertas de uma posição na Força Aérea da Alemanha Oriental. Não conseguindo fazer de Hartmann um colaborador, os soviéticos optaram por acusá-lo de crimes de guerra. Ele foi acusado de matar 780 civis na cidade de Bryansk, atacar uma fábrica de pão e destruir 352 aeronaves soviéticas. Hartmann se recusou a aceitar qualquer culpa e foi condenado a 25 anos de trabalhos forçados. Após 10 anos e meio de cativeiro, ele foi finalmente libertado em 1955, quando o governo da Alemanha Ocidental e a União Soviética chegaram a um acordo comercial que incluía disposições para a libertação dos últimos prisioneiros de guerra alemães na União Soviética. Erich Hartmann alistou-se na Luftwaffe da Bundeswehr, da Alemanha Ocidental, onde recebeu o comando da primeira unidade a jato do pós-guerra. Ele trabalhou como instrutor de voo antes de ingressar em uma equipe de voo acrobática liderada por Adolf Galland. Após uma doença, deixou a equipe e voltou a se dedicar à instrução de voo. Erich Hartmann, o maior as da aviação da história, morreu em 20 de setembro de 1993, aos 71 anos.